que diz muito mais do que muitas palavras, que nos aproxima e que nos dá uma perspectiva de união, de caminhada juntos. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos auxilie hoje. Mais uma porção da palavra do Senhor que leremos e pensaremos sobre ela. Pai amado, como é bom e agradável vivermos unidos na Tua presença. Como é bom, Senhor, podermos nos abraçar e com isto, ó Deus, estreitarmos os nossos laços de amizade, de carinho e de amor mútuo. Obrigado, Pai, porque isto só é possível porque o Senhor nos chamou numa santa vocação e nos igualou na Tua presença como filhos do Senhor em Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, celebrar essa unidade em todo o tempo e que, se depender de nós, vamos fazer, ó Deus, com que isto continue crescentemente no nosso meio. Obrigado, Pai, pela bênção da vitória de Jesus Cristo sobre a morte e o pecado, e que hoje nós desfrutamos disto na nossa própria experiência. Mas nós também, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude para que estas realidades espirituais, assentidas pela nossa razão, compreendida, analisada, refletida pela nossa capacidade de pensar, sejam também, ó Deus, uma realidade na prática. O Senhor sabe que temos tido dificuldades. E eu creio, ó Deus, que esta é uma dificuldade de todos os caminhantes de fé. Quando as circunstâncias, quando as dificuldades, os enfrentamentos da vida requerem muito mais do que simplesmente um assentimento intelectual das doutrinas bíblicas. Por isso, Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude hoje na compreensão da Tua palavra. E que esse caminho seja um caminho trilhado em parceria com o Teu Santo Espírito. E que Ele aclareie, ilumine os olhos não só das nossas mentes, mas da nossa alma, do nosso coração. Para que integralmente cada um que aqui está, cada um que está conectado conosco via internet, possa levar isso para as ruas, para o cotidiano, para a vida, Senhor, que realmente é vivida por cada um aqui, e cada um levando os seus próprios fardos. Pai amado, nós te pedimos isto, porque entendemos e somos ensinados pela Tua palavra, que a Tua palavra tem poder para dar-nos, ó Deus, esse estilo de vida, para representarmos o Senhor, caminhando mesmo em meio a todas as dificuldades e enfrentamentos existenciais. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor ilumine, ó Deus, os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma, para que essas realidades sejam experimentadas por todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos um pouco hoje
E creio que eu já tenha, quando falando sobre esse texto, falado algumas coisas com relação a este texto, a este tema, mas esse é um dos capítulos que eu tenho um carinho muito especial, porque nesse capítulo, o Espírito Santo de Deus, usando a João, ensina-nos realidades transcendentais, mas também realidades imanentes do dia a dia, do cotidiano. Eu tenho impressão, se eu tivesse apenas este capítulo em mãos, poderia ser resumido em uma folha. Esta folha. Eu não só teria de cor essa história, mas eu teria ruminado toda essa história e saberia as dimensões existenciais aqui e agora e eternas, as implicações desse episódio na vida de Jesus. Eu tenho usado esse texto em cultos fúnebres, porque para mim esse texto é um eterno consolador para aqueles que despedem dos seus entes queridos que serviram a Jesus. Eu tenho usado esse texto para também apontar quão grande era a comunhão de Jesus com o seu Pai e quão grande era a noção que Jesus tinha da sua missão e o quanto que ele importava que cada ato da sua caminhada fosse um ato de proclamação dessa missão. E que cada pessoa que pudesse ver, ouvi-lo e experimentar o poder que saía das suas palavras, que pudesse ver o quanto que ele se importava. Mas esse texto também me ensina algumas realidades que às vezes nós questionamos na nossa caminhada cristã. Muitos de nós temos, ou talvez todos nós temos, batalhas persistentes em nossa caminhada com Jesus. E muitas delas são travadas no campo da razão. No campo em que aquilo que está acontecendo contradiz tudo quanto eu tenho construído enquanto intelectualidade da minha espiritualidade. Enquanto eu construo as informações recebidas da palavra de Deus, das ministrações ouvidas, e quando chegam esses enfrentamentos, a batalha é travada no campo das minhas articulações teológicas, bíblicas, e muitas delas são difíceis de praticá-las. Muitas delas questionam essa realidade porque elas não têm como serem conectadas com aquilo que está acontecendo
com aquilo que eu tenho como bagagem de aprendizado de Deus. Se nós pudéssemos fazer uma pesquisa hoje aqui, para saber de cada um o que você pensa dessas batalhas próprias, individuais, que são travadas ferrenhamente dentro da sua alma, na sua cabeça, no seu coração, nós poderíamos fazer uma enquete hoje. E assim fazermos como a mocidade faz. Você colocar para fora algumas realidades que não batem, que são, parecem contraditórias daquilo que eu sou informado e formado, com aquilo que ocorre no meu dia a dia, que bate à minha porta, que chega sem pedir licença, e que invade, sem nenhum arrodeio, a minha história, e muda tudo. Ray Stedman, escreveu um livro intitulado Os Caminhos Estranhos de Deus. E nesse livro, ele diz que uma das realidades mais difíceis, mais difícil de conceber como ser integral, sendo um cristão, é quando Deus não faz o que eu fui ensinado a esperar que Ele fizesse. Quando Deus sai de sua linha de ação e não age da maneira que eu espero que Ele haja. E essa tem sido as nossas dificuldades. Até para orarmos. Porque às vezes nós temos a sensação de que Deus não se importa. Que Ele não liga tanto assim para nós. Na realidade, às vezes as circunstâncias da nossa vida não nos dão outra opção, outra explicação, senão esta. De fato, apesar de toda a minha bagagem intelectual, bíblica, apesar dos meus anos de caminhada com Deus, parece que Ele não se importa mais comigo. A carga se torna tão pesada, as coisas estão pesando de tal maneira o meu coração, que eu digo, Deus, onde estás? Ou até na linguagem do salmista, até quando, Senhor, isso vai persistir? Quando estamos sendo saqueados, drenados pelos acontecimentos da vida, é muito difícil acreditar que o silêncio de Deus, as suas demoras e os seus atrasos, realmente sejam evidência do seu amor por mim ou por nós. Principalmente se esses acontecimentos são recorrentes. Alguém diz, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a coisa está desmoronando. E chega de repente. Esse texto, irmãos,
É um texto que me traz de volta à centralidade de quando isso está acontecendo, qual o caminho a ser tomado. O que pensar, o que articular, o que se engravidar para que se torne realidade de Deus em qualquer situação que se apresente, que bate à minha porta, que é colocado na minha vida, não importa o que seja, até o mais radical de tudo, que é a própria morte. O que fazer? O que fazer quando Deus atrasa? Segundo a minha perspectiva. O que fazer quando há uma demora? Aquela demora que um dia, um mês, parece anos e séculos. Que a nossa angústia é tamanha por uma resposta. A nossa sede é tamanha por uma resposta que minutos. Que o relógio não roda mais. Que o tempo não passa. Porque a resposta não chega. O que fazer? João capítulo 11. Essa história tão conhecida, tão gostosa de ser lida, tão fácil de ser pregada. Porque aqui salta. Não tem dificuldade, os pregadores que estão aqui sabem disso. Esse é um texto que não tem dificuldade de falarmos sobre ele. Porque é um texto que o Espírito Santo o colocou de tal maneira, se você quer ver e busca isso diante de Deus, você verá. Tem como, e aqui é uma súmula de toda uma realidade prática daquilo que temos aprendido intelectivamente. É uma teologia sendo colocada à prova. Se você crê, então viva como crente. Caminhe. Não importa o que bata à sua porta. Mostre para todo mundo que é assim que funciona. Verso 1 até o verso 16. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou:
nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. A nossa história, irmãos, essa história bonita da palavra de Deus, começa com um problema. Um problema que não seria problema se fosse hoje, na cidade de Araraquara. Porque teria levado a UPA. Mas nós estamos aqui na Judéia. Nós estamos no momento de um recurso precário com relação à saúde. E parece-nos que é um problema sério. Que eles apelaram para Jesus, que elas, as irmãs, apelaram para Jesus. Doença. Isso é fácil de detectarmos. Doença e morte intrometem, irmãos, em nossas vidas, todos os dias. Quando não são nossas doenças, quando não são mortes da nossa família, são doenças e mortes de pessoas allegadas a nós. Então nós nos tornamos íntimos dessas realidades, desses enfrentamentos próprios de cada um de nós. Isso nos arrebata. Isso tira o nosso chão. Se podemos resistir, ou se queremos resistir e reagir, podemos até fazer, mas muitas vezes nós chegamos à conclusão de que somos impotentes e até mesmo sentimos aquela pitadinha de abandono, porque aquele que poderia fazer alguma coisa não está muito preocupado com isso. Que não é o Dr. Fábio, é o Senhor. O médico dos médicos. Em tais momentos, e em tais circunstâncias, alguns de nós podemos perguntar pela presença de Deus e pelo seu amor por nós. Deus, aonde o Senhor está? É assim que tu me amas? Me deixando passar por esse momento de dificuldade tão profunda que tem durado o tempo todo. E às vezes, irmãos, esses questionamentos nos levam a duvidar do amor de Deus, a duvidar da presença de Deus, a duvidar da fidelidade de Deus, esquecendo que esse tempo pode ser um tempo de prova, um tempo de dizer-nos que chegou o momento da praxis da teologia, daquilo que nós fomos impregnados durante todo o nosso tempo, das leituras devocionais da palavra, das mensagens ouvidas, do caminhar com Deus todos os dias. É aqui que a minha bagagem espiritual, teológica, teórica, é colocada em prova.
E aí? O que devemos pensar nesses momentos? Que posição tomar num quadro semelhante? Ou talvez o que está lá na sua casa ou na minha casa? O que devemos fazer? Não há, irmãos, na palavra de Deus, segundo o meu ver, um texto que pode dar-nos uma perspectiva muito boa de o que fazer, que posição tomar, do que esse texto dessa família da cidade de Betânia. Primeira realidade que eu aprendo aqui, irmãos, é que até mesmo estes que Jesus ama, eles adoecem, passam dificuldades, têm enfrentamentos, e às vezes são enfrentamentos inexplicáveis. O que nós fazemos quando alguma coisa abate-nos, ou bate na nossa porta? A primeira coisa que trazemos é: Senhor, o Senhor está brincando? Agora que eu comecei a frequentar mais, agora que eu comecei a ler mais a Bíblia, agora que eu estou desenvolvendo a minha comunhão com o Senhor, agora que eu estou dizimando, aí a gente puxa tudo para dizer para Deus assim: o Senhor está brincando comigo. Esse negócio não poderia estar acontecendo comigo. E vocês acham que são só pessoas do século XX que faz isso? Eu conheço lá atrás, um grande, que o profeta chega para ele e diz assim: você deve pôr sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. O camarada vira para a parede e abre o bocão. Não chora na presença do profeta, porque ele dá a palavra e sai. Ele diz: Senhor, tu tens visto como eu tenho andado na tua presença com inteireza de coração. Hoje o Senhor está brincando comigo. Eu tenho sido um rei que tenho tentado fazer a tua vontade, conduzir o teu povo, e agora o Senhor me apronta um negócio desse. Eu achei que era uma feridinha, eu achei que era um negocinho, agora o Senhor está me dizendo que esse negocinho vai me levar para o túmulo e tudo vai acabar. O Senhor está brincando. Isso não pode acontecer com um rei íntegro como eu, ou com um pastor consagrado como eu, ou como membro consagrado como eu. Mas eu quero dizer para vocês que pode. A doença, as dificuldades, os enfrentamentos podem entrar em toda casa, incluindo os que Jesus Cristo ama. Embora Jesus amasse a Lázaro, não foi evitada a doença lá e a morte chegou. O verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que não tem nada de errado. Há um projeto que esta família não tem entendimento dele. Há algo que Deus quer fazer. Não tem nada de errado Lázaro adoecer. Há algo por trás disso, há algo que Deus tenciona fazer. Há algo que está no coração de Deus.
E que aquela doença não chegou por falta de fé, que aquela doença não chegou porque algum pecado escondido, que aquela doença chegou pelo julgamento de Deus. Mas a palavra de Jesus sobre Lázaro são inconfundíveis, inconfundível. Nem toda doença é um sinal de incredulidade ou falta de fé. Essa posição não é bíblica. Ela pode ser nociva à nossa compreensão das manifestações do amor de Deus, apesar da doença, apesar dos enfrentamentos. Jesus acaba de dizer que há um porquê, há um para quê em todos esses porquês. Ele diz, esse negócio tem algo muito maior para acontecer por trás disso. E ainda que morra, pratique o que aprendeu na Bíblia, que não vai morrer eternamente. Não vai morrer eternamente. Deus tem um plano, irmãos, muito maior do que eu e vocês. Muito maior do que todos nós juntos. Muito maior do que o nosso planeta. Deus tem algo em mente. E Ele está trabalhando. Mesmo quando parece que Ele não está fazendo nada. Portanto, queridos, olhe para a sua vida. E nada que esteja sobre ela tem a ver com a desistência de Deus amar você. Eu gosto de John Blanchard, um bom pensador. Ele diz o seguinte: dor e sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus. Pode ser exatamente o contrário. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos, na dor, no sofrimento, entendermos que há em toda essa realidade a atenção de Deus para o que está vindo, a partir do que está acontecendo. Como eu gosto disso, irmãos. Porque pode não parecer, mas eu sou igualzinho a vocês. Vocês podem até achar que eu não sou, mas eu sou igualzinho a vocês. Às vezes as coisas se agigantam de tamanhas proporções. Eu digo, Deus, o Senhor está brincando. E aí quando nós começamos a perceber que há algo de Deus maior ainda do que aquilo, alivia, dá a gente aquela perspectiva gostosa. Então, irmãos, vá para casa com essa convicção. Até mesmo aqueles a quem Jesus ama, pode vir dificuldades, doenças. Eu estou orando por uma jovem senhora fantástica, pra cima, esposa de pastor, com 33 anos de idade, com um tumorzinho maligno na tireoide. Se você a visse ontem, no aniversário da Rebeca, se você a visse brincando com os filhos dela lá no Bet Shalom, se você a ver hoje aqui, você é incapaz de identificá-la. Ela está aqui
Não. Aí você pensa, Senhor, essa menina é fantástica, ela preparou para servir o Senhor, como pode esse negócio acontecer? Mas acontece, irmãos, acontece com pessoas que Jesus ama. Agora eu preciso de ampliar esse negócio, preciso tirar isso do meu pescoço e ampliar esse negócio. Onde é que Deus vai levar isso? Para onde é? De quem será a glória? Aí é a minha posição. Eu preciso de entender que há um Deus e que esse Deus vai levar toda a glória nesse processo. Jesus disse isso para os discípulos, vai dizer depois para as meninas. E elas vão ver a glória de Deus. Mas enquanto não acontece essa demora do amor de Deus, esse atraso no amor de Deus, inquieta-nos. E não deveria. Não deveria. Mas, em segundo lugar, do verso 5 ao verso 7, mostra-nos outra realidade que a gente precisa de entender. O tempo de Deus é frequentemente diferente do nosso. Gente, como é que a gente não consegue pôr isso na cabeça? O tempo de Deus é frequentemente diferente do nosso. Eu fico pensando, irmãos, essas duas irmãs frenéticas. Uma com temperamento da Simone e outra com temperamento da Rutinha do Mané. Pensa vocês. Vocês não têm a dimensão disso. Eu e o Mané temos. Elas mandam, veja a agilidade, elas mandam um recado para Jesus, dizendo assim: Jesus, está doente aquele que tu amas. O que as duas estão esperando? Ô Jesus, vem tão rápido quanto possível. Não é isso? É claro que é. Ou então ele manda uma palavra de poder por qualquer um dos seus discípulos para chegar lá e dizer: sai dele, em nome de Jesus, e vão trabalhar. O pior, irmãos, que nem outra coisa aconteceu. Não veio. Não chegou. O verso 5, irmãos, nos fala de que Jesus amou a Lázaro e as suas irmãs. No verso 6, e aqui é o gostoso da gente ter acesso ao original, ou a qualquer outra tradução que nos ajude, porque a King James faz isso. Aqui há uma palavra de conectividade, de conectar, de conexão, entre aquilo que, o momento em que Jesus ouve, que é mais ou menos assim, assim, ou então, depois que Jesus ficou sabendo, o verso 6, que Lázaro estava doente, ele demorou algum tempo. Ou seja, embora Jesus amando a Lázaro, embora Jesus amando as suas irmãs, embora Jesus amando esta família, ele não atendeu a convocação imediatamente. Ele não pegou a sua tralha e aqueles que estavam com ele partiram para Betânia. O mais incrível, irmãos, nessa história de Jesus com Lázaro,
é que embora Jesus amasse esta família, ele não se apressa. Eu já disse aqui para os irmãos, Deus não tem pressa. Põe isso na sua cabeça. E quanto menos você tiver, menos você vai sofrer. Mais crente você vai se tornar. Se você sintonizar, não vai conseguir fazer isso. Pouquíssimas pessoas desse planeta conseguiram sintonizar o relógio seu com o relógio do Senhor. Mas se você pelo menos chegar próximo, ter uma noção, olhar para o sol e dizer mais ou menos meio-dia, isso já vai te dar uma realidade de tranquilidade, de paz no coração, porque você sabe que está chegando. E que sim, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã chega a alegria. E ela vai chegar, é só esperar amanhecer. Agora, duro é que as horas não passam. Quando nós ficamos agoniados, quando nós ficamos esperando algo que está demorando. Eu li essa semana do pastor Ken Huglos. Ele diz assim, que quando nós olhamos do nosso nível, ele chama isso nível de solo, não é nível celestial, nível de solo. Às vezes, sendo filhos de Deus, em Cristo Jesus, com declarações públicas de amarmos o Senhor, e de que, às vezes, ainda assim, nós temos a sensação de que, em alguns momentos, Ele está distante. Mas o que nós precisamos entender é que Ele nunca, Ele vai deixar-nos. E que Ele nunca tirará os olhos de sobre mim e sobre você. Ele está olhando para mim. O meu problema, a minha dificuldade são todinhos dele. Ele assume isso, ele carrega isso. E o gostoso desse texto, irmãos, é que ele eleva a nossa perspectiva. Ele explica a cada um de nós que não importa como possa parecer essas demoras inexplicáveis de Deus, mas são demoras do amor de Deus por cada um de nós. Nenhuma circunstância, inclusive os silêncios e as demoras de Deus, são evidências de que Ele nos abandonou e que Ele não está ligando para nós. Eu gosto, irmãos, desse texto, porque nesse texto de Romanos capítulo 8, eu ouvi um dos professores meus, chamado Valmir Soares, pregando em um sepultamento de um pastor com suspeita de suicídio. E esse reverendo Valmir Soares, que já morreu, e morreu jovem, por causa de diabetes muito forte, que ele tinha diabetes muito forte. Esse texto, assim, quando essas coisas chegam, da maneira que chegam na sua casa, pode chegar na minha, eu dou uma lida nesse texto. Só para confirmar que aquilo que a minha alma sente é exatamente o que está aqui. E o resto é resto, irmãos. E o que eu tenho que fazer é dizer, Senhor, eu sou impotente, eu vou descansar nessa realidade. E Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus?
ou do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, olha a convicção. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pronto, acabou! Irmãos, como isso nos faz bem. Como isso nos faz bem, irmãos. A mim me faz. Deus, muito obrigado por esta palavra. Mesmo em meio às minhas lutas, as minhas perguntas sem respostas, essa demora do seu amor, mas aqui está a manifestação da garantia que eu tenho de que Ele não vai me abandonar. Que pena que Marta e Maria não tinham esse texto. Mas claro, elas tiveram outras realidades que nós não temos. De ter Jesus jantando na nossa casa. Mas ele diz que mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados porque temos a palavra do Senhor aqui. E para terminar, irmãos, até mesmo quando o Senhor não diz nada, é exatamente para o nosso próprio bem. Até mesmo quando o Senhor não diz nada, é para o nosso próprio bem. Você já orou para alguém que está doente e você pede ao Senhor cura e a cura não chega? Você já orou por aquele casamento que está ruindo e a restauração não chega? Você já orou por aquele jovem, por aquela pessoa que está caindo e ela continua caindo, e ninguém consegue segurá-la? Você já pediu para Deus restabelecer uma amizade só para você ter a porta batida na sua cara? Você já orou, já foi lá pedir restauração e aí a pessoa diz: até perdoar eu vou pensar em te perdoar, mas tua cara nunca mais quer ver. Você sai assim, você diz: Deus, eu tenho orado esse negócio. A minha pergunta é o seguinte, irmãos: o quanto que isso tem afetado a sua fé? O quanto que isso tem afetado a sua fé? Eu fico pensando, irmãos, que Marta e Maria ficaram intrigadas. Eu ficaria. Jesus janta na minha casa. Jesus proclama e todo mundo sabe que Ele me ama. E Maria poderia ter pensado assim: puxa vida, Jesus recebeu com tão bom grado o alabraço que eu coloquei, enxuguei os seus pés com o cabelo, com a maior das devoções. Agora Ele não dá nenhum telefonema. Ele não manda ninguém, ele nem manda dizer: recebi o recado. Eu nem sei se ele recebeu, porque ele não deu um feedback.
Vocês já viram o quanto que é ruim você não ter um feedback de alguma coisa que você fez? Você fez, será que gostou? Será que não gostou? Será que recebeu? Será que não recebeu? Agora vocês imaginam uma situação dessa envolvendo a Jesus. Nada para confortá-las. Nada para dizer, olha, ele está vindo, aguenta a mão aí, isso aí não será para a morte, o Deus será glorificado. Nem isso, nem uma palavra de um apóstolo que poderia ter deixado Jesus lá e voltar, de um dos discípulos. Não precisava ser dos 12, pode ser qualquer um, contando que viesse de Jesus. Eu fico pensando assim, irmãos, que provavelmente ela saísse, se fosse Simone e Rutinha, provavelmente sairiam na porta, de hora em hora, para ver se o Senhor estava chegando. A vida de Lázaro estava desaparecendo. Sabe assim, aquela pele que os médicos conhecem muito bem, você põe a mão, está tudo gelado. Aquele suor frio. A vida de Lázaro estava desaparecendo. E as suas irmãs sabiam disso. Aí vai lá fora, volta, vai lá fora, volta. Cada dia elas saíam para olhar, para ver se Jesus estava vindo, procurando. Pelo menos olhar e ver um vulto vindo de lá para cá, para pensarem que poderia ser Jesus. Um dia vai e vem, nada de Jesus. O segundo dia vai e vem, nada de Jesus. Lázaro morre, é enterrado, e ainda assim Jesus não dá a mínima. 4 dias de angústia para essa família. Ele poderia ter vindo aqui, ele poderia ter feito alguma coisa. Essa a reclamação delas, quando encontram com Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas tinham convicção dessa vida que emanava de Jesus, mas Jesus não ligou. Mas sabe o que eu acho bonito, irmão? Jesus veio. Então o atraso, a demora, não estava nada de atraso e demora. É que você pode esperar, Jesus vai chegar. Quando Ele quiser chegar. E quando a situação for propícia para que o seu Pai seja glorificado através dele. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele sempre chegou. Ele nunca deixou de vir. Olha que gostoso. Vou ler para os irmãos. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Mas Jesus ainda não tinha chegado, mas chegou agora. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Eu não sei se Marta é mais a Rutinha ou mais a Simone. Eu não sei, todas as duas têm a mesma coisa, elas sairiam lá para ficar. Então Jesus diz a Marta, aliás, Marta diz a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir.
Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Olha como ela entendia teologia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, Senhor. Respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Só isso. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E isto me basta. Ele vai vir. Vai vir na sua e na minha situação. E quando ele chegar, todos irão presenciar o quanto que ele nos ama. Quando Jesus chora, o burburinho em volta é assim, veja como ele o amava. E só que Jesus não só fica chorando sobre a sua situação. Jesus sempre faz algo para te dar a perspectiva de Deus, desse tempo em que parecia que ele não estava vendo ou sentindo o que você estava passando. Ele vai chegar. Pode aguardar. E numa perspectiva muito maior, ele está voltando. Porque ele disse que assim faria. E que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial.